Nunca pensei que uma mudança pudesse mudar tanto a minha vida. Eu e minha mãe decidimos nos mudar para uma casa velha no interior depois que meu pai faleceu. A gente queria um recomeço, sabe? Fugir das lembranças tristes da cidade grande. Quando chegamos à casa, parecia normal. Um pouco caída aos pedaços, mas nada que não desse para consertar. Tinha um quintal enorme, cheio de mato alto e umas árvores antigas. Minha mãe ficou toda animada, falando que ia fazer uma horta e tudo mais. Nos primeiros dias foi tranquilo. A gente limpou a casa, organizou nossas coisas. Mas aí numa tarde resolvi explorar o fundo do quintal. Foi aí que tudo começou a ficar estranho. Eu estava andando pelo mato quando meu pé bateu em algo duro. Pensei que fosse uma raiz, mas quando olhei direito, vi que era uma armadilha de caça antiga toda enferrujada. Achei bizarro porque a casa ficava longe da floresta. Para que alguém ia querer caçar ali? Quando peguei a armadilha para examinar melhor, senti um calafrio. Era como se alguém tivesse passado atrás de mim. Me virei rápido, mas não tinha ninguém. Só o vento balançando as folhas das árvores. Levei a armadilha para dentro de casa para mostrar para minha mãe. Ela ficou curiosa, mas não deu muita bola. Disse que devia ser coisa antiga dos antigos donos. Naquela noite comecei a ouvir uns barulhos estranhos. Parecia que algo estava arranhando a parede do lado de fora do meu quarto. Pensei que fosse algum bicho tipo um gato ou um guaxinim. Mas os arranhões foram ficando mais fortes, como se a coisa seja lá o que fosse quisesse entrar. Fiquei paralisado na cama com medo de me mexer. Os arranhões continuaram por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois do nada, pararam. O silêncio que ficou era ainda mais assustador. No dia seguinte, contei para minha mãe. Ela deu uma olhada do lado de fora da casa, mas não achou nada. Nem marca de arranhão, nem pegadas de bicho. Nada. Foi aí que comecei a pensar. Será que tinha alguma coisa a ver com aquela armadilha que eu achei? Porque depois que eu trouxe ela para dentro de casa, as coisas começaram a ficar esquisitas. Os dias foram passando e as coisas só pioraram. Toda noite eu ouvia aqueles arranhões. Às vezes vinham acompanhados de uns gemidos baixos, como se algum animal tivesse se machucado. Eu tentava me convencer de que era só minha imaginação, mas no fundo, sabia que tinha algo errado. Uma noite acordei de repente. Tava tudo escuro, mas senti que tinha alguém no meu quarto. Sabe aquela sensação de ser observado? Era isso, só que 1000 vezes pior. Fiquei deitado sem me mexer, mal, respirando. Aí ouvi passos lentos e pesados se arrastando pelo chão do meu quarto. Quando finalmente criei coragem para acender a luz, não tinha ninguém. Mas no chão, mano, tinha marcas de lama. Umas pegadas estranhas nem de gente, nem de bicho. Parecia uma mistura dos dois. No dia seguinte, mostrei para minha mãe. Ela ficou preocupada, mas tentou explicar, dizendo que eu devia ter andado dormindo. Só que eu sabia que não era isso. Algo estava errado naquela casa, e eu tinha certeza que tinha a ver com aquela maldita armadilha. Comecei a pesquisar sobre a história da casa. Descobri que há muitos anos, um caçador tinha morado ali. Diziam que ele era meio doido que caçava coisas que ninguém mais via. As pessoas da cidade evitavam passar perto da propriedade. Uma noite, enquanto eu estava no computador pesquisando mais sobre o caçador, a luz piscou. Quando voltou, tinha uma mensagem aberta na tela. Não era de nenhum site, nem e-mail. Só umas palavras escritas. Você libertou. Agora precisa aprender de novo. Gelei. Não sabia se estava ficando louco ou se tinha algo sobrenatural acontecendo. Mas uma coisa eu sabia. Aquela armadilha era a chave de tudo. Decidi contar tudo para minha mãe. No começo, ela não acreditou. Achou que eu estava inventando história ou que era estresse da mudança. Mas aí, bem quando a gente estava discutindo, ouvimos um barulho vindo do sótão. Um barulho de algo pesado se arrastando. Minha mãe ficou branca. Ela nunca tinha subido no sótão, disse que estava trancado desde que a gente se mudou. A gente se olhou sabendo que precisava checar. Pegamos uma lanterna e subimos as escadas do sótão sem saber o que íamos encontrar. Com as mãos tremendo, abri a porta do sótão. O cheiro de mofo e poeira era forte, mas havia algo mais. Um odor podre como de carne estragada. Minha mãe e eu entramos devagar, iluminando o caminho com a lanterna. O sótão parecia um depósito de pesadelos. Nas paredes havia dezenas de armadilhas, penduradas algumas ainda com restos de algo nelas. Não dava para saber se eram animais ou outra coisa. No centro do cômodo tinha uma mesa velha coberta de papéis amarelados e livros empoeirados. Enquanto a gente olhava em volta chocados, ouvimos um rosnado baixo vindo de um canto escuro. A luz da lanterna tremeu na minha mão quando apontei para lá. O que vi... Cara, até hoje não sei explicar direito.
Era uma criatura que parecia metade homem, metade animal. Tinha pelos por todo o corpo, garras enormes e olhos que brilhavam no escuro. Mas o pior era o rosto. Dava para ver que já tinha sido humano um dia. A coisa avançou para cima da gente. Minha mãe gritou e correu para a porta, mas eu fiquei paralisado. Foi aí que me lembrei da mensagem no computador. Você libertou, agora precisa aprender de novo. Num impulso, peguei uma das armadilhas da parede e joguei no chão bem na frente do monstro. O barulho fez ele parar por um segundo confuso. Aproveitei esse momento para pegar minha mãe e sair correndo batendo a porta atrás da gente. Passamos a noite inteira acordados, apavorados, esperando a criatura aparecer, mas nada aconteceu. Quando amanheceu, criamos coragem para voltar ao sótão. A criatura tinha sumido, mas a armadilha que eu joguei estava fechada. Dentro dela havia tufos de pelo e um líquido escuro que parecia sangue. Nos papéis espalhados pela mesa, achamos o diário do antigo caçador. Ele falava de uma criatura que ele tinha capturado na floresta, algo entre homem e besta. Dizia que a única forma de manter a coisa presa era usando as armadilhas especiais que ele tinha criado. Entendi então o que tinha acontecido. Quando achei aquela primeira armadilha no quintal e trouxe para dentro, quebrei o círculo que mantinha a criatura presa. Agora ela estava livre de novo. Desde aquele dia, a gente vive com medo. Às vezes ainda ouço arranhões nas paredes à noite. A armadilha continua no sótão, e a gente nunca sabe quando vai precisar usá-la de novo. Uma coisa é certa. Tem coisas nesse mundo que a gente não entende, e talvez seja melhor assim. Algumas armadilhas é melhor deixar onde estão enterradas e esquecidas. Eu sempre gostei de acampar, sabe? Nada melhor que fugir da cidade e passar uns dias na natureza. Mas depois do que aconteceu naquela trilha na floresta de pinheiros negros, acho que nunca mais vou querer ver uma barraca na minha frente. Tudo começou num fim de semana normal. Eu e meus 2 melhores amigos, o Carlos e a Júlia, decidimos fazer uma trilha nova. A gente tinha ouvido falar dessa tal floresta de pinheiros negros, que ficava a umas 4 horas da cidade. Diziam que era um lugar lindo, mas pouca gente ia lá porque era meio isolado. Chegamos lá na sexta à tarde. O lugar era mesmo bonito, mas tinha algo estranho no ar. Os pinheiros eram tão altos e densos que mal dava para ver o céu. E o silêncio? Cara, era um silêncio pesado. Nem passarinho a gente ouvia. Montamos acampamento perto de um riacho e fizemos uma fogueira. À noite começamos a contar histórias de terror como sempre fazíamos. Foi aí que o Carlos mencionou que tinha lido algo sobre desaparecimentos naquela região anos atrás. Dei um soco no ombro dele e falei para parar de inventar história, mas confesso que fiquei com a pulga atrás da orelha. No dia seguinte, a gente acordou cedo para fazer a trilha. Tava tudo indo bem, até que eu tropecei numa raiz e caí de cara no chão. Quando me levantei, notei que tinha caído perto de um monte de terra meio estranho. Parecia recente. Curioso, comecei a cavar com um galho. Foi aí que vi algo branco aparecendo na terra. Pensei que fosse uma pedra, mas quando tirei mais terra... Mano, era um osso. Um osso humano. Gritei para os meus amigos virem ver. A Júlia queria ir embora na hora, mas o Carlos estava curioso. A gente decidiu cavar mais um pouco só para ter certeza. Foi um erro enorme. Quanto mais a gente cavava, mais ossos apareciam. Era um corpo inteiro ali. Mas o pior não era isso. Quando a gente tirou a terra de cima do crânio, vi algo que nunca vou esquecer. O crânio tinha marcas. Umas marcas estranhas, como se alguém tivesse entalhado símbolos nele. Nessa hora senti um arrepio subindo pela minha espinha. O ar ficou pesado, difícil de respirar. E então ouvi um sussurro. Baixinho, quase inaudível. Olhei para os meus amigos para ver se eles também tinham escutado, mas eles estavam paralisados, olhando fixamente para o crânio. Foi quando notei que os olhos deles estavam completamente pretos. Meu coração disparou. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Carlos e Júlia continuavam parados olhando fixamente para o crânio, com aqueles olhos negros como breu. De repente, eles começaram a murmurar algo numa língua que eu nunca tinha ouvido antes. Dei um passo para trás, tropeçando nas raízes. Foi aí que eles viraram a cabeça para mim, num movimento tão rápido que parecia impossível. Seus rostos estavam diferentes, distorcidos. Não pareciam mais meus amigos. Vocês libertaram, disse Carlos, mas a voz não era dele. Era grave e rouca, como se viesse das profundezas da terra. O que tá acontecendo? Gaguejei, sentindo o pânico tomar conta de mim. Júlia sorriu, um sorriso largo demais para o rosto dela. Nós esperamos tanto tempo, ela falou, a voz misturada com a de Carlos, como se fossem várias pessoas falando ao mesmo tempo.
Eles começaram a andar na minha direção. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Era como se algo me prendesse ali. O ar ficou ainda mais pesado e eu comecei a sentir uma pressão na cabeça, como se algo estivesse tentando entrar. Fechei os olhos com força, tentando resistir. Quando abri de novo, vi sombras se movendo entre as árvores. Sombras que não deveriam estar ali porque o sol ainda estava alto. Carlos e Júlia pararam de repente. Olharam um para o outro, e então para mim. Você é forte, disseram em uníssono. Mas não vai resistir por muito tempo. Nesse momento, senti algo frio tocando minha nuca. Me virei num pulo e vi uma mão esquelética saindo da terra, agarrando meu tornozelo. Gritei e me debati conseguindo me soltar. Não pensei duas vezes. Saí correndo floresta adentro. Podia ouvir meus amigos, ou o que quer que estivesse controlando eles, me perseguindo. Galhos chicoteavam meu rosto, enquanto eu corria tropeçando e escorregando. O som dos meus perseguidores se misturava com sussurros e risadas que pareciam vir de todos os lados. Não sei por quanto tempo corri. Meus pulmões queimavam, minhas pernas doíam. Mas o medo me impulsionava. Em algum momento tropecei numa raiz e caí rolando por um barranco. Quando parei de rolar, me vi numa pequena clareira. No centro dela havia uma árvore antiga, maior que todas as outras. E nela, meu Deus, nela havia símbolos entalhados. Os mesmos símbolos que estavam no crânio. Ouvi passos se aproximando. Carlos e Júlia emergiram das sombras, seus olhos ainda completamente negros. Mas agora havia mais pessoas com eles. Pessoas que eu nunca tinha visto antes, todas com o mesmo olhar vazio e sorriso antinatural. Bem-vindo, disseram em coro. Ao lugar onde tudo começou. E foi aí que eu entendi. Não era só um corpo que tínhamos desenterrado. Era algo muito, muito pior. Cercado por aquelas pessoas de olhos negros, senti meu corpo gelar. Eles formaram um círculo ao meu redor, murmurando palavras incompreensíveis. O ar ficou ainda mais denso, como se estivesse carregado de eletricidade. "O que vocês querem?" gritei desesperado. Carlos, ou a coisa que estava usando o corpo dele, deu um passo à frente. "Queremos o que é nosso por direito. O poder que nos foi negado há séculos." Júlia continuou. "Você libertou o primeiro de nós. Agora será o receptáculo para os outros." Minha mente girava, tentando entender o que estava acontecendo. De repente, tudo fez sentido. As lendas sobre desaparecimentos, os símbolos no crânio e na árvore. Era um local de ritual antigo. Eles começaram a se aproximar lentamente. Tentei correr, mas meus pés pareciam presos ao chão. Uma força invisível me mantinha no lugar. De repente, senti algo subindo pelo meu corpo. Era como se milhares de formigas estivessem rastejando por baixo da minha pele. A dor era insuportável. Gritei, mas o som foi abafado pelo cântico que ficava cada vez mais alto. Imagens começaram a piscar na minha mente. Vi pessoas com roupas antigas realizando rituais naquela mesma clareira. Vi sacrifícios, vi poder, e vi o momento em que algo deu errado. O ritual foi interrompido e as entidades foram aprisionadas. A pressão na minha cabeça aumentou. Senti como se meu crânio fosse explodir. Lutei com todas as minhas forças contra o que quer que estivesse tentando me possuir. "Resista!" Ouvi uma voz diferente gritar. Abri os olhos e vi um homem idoso na borda da clareira. Ele segurava um objeto brilhante e gritava palavras que eu não entendia. As pessoas possuídas se viraram para ele rosnando. Por um momento, a pressão diminuiu. Aproveitei a chance e corri em direção ao velho. "Pegue isso!" Ele gritou, jogando o objeto para mim. Era um amuleto com os mesmos símbolos da árvore e do crânio. Assim que o toquei, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. As vozes na minha cabeça gritaram de dor, e depois... silêncio. Carlos, Júlia e os outros caíram no chão inconscientes. O velho se aproximou ofegante. "Quem é você?" perguntei ainda tremendo. "Alguém que devia ter impedido isso há muito tempo", ele respondeu. "Mas agora temos que terminar o que começou", ele me explicou rapidamente. O amuleto era a chave para selar as entidades de volta. Mas para isso precisávamos completar o ritual que foi interrompido séculos atrás. Enquanto o sol se punha, começamos o ritual. As vozes tentaram voltar mais furiosas do que nunca, mas com o amuleto consegui resistir. Não sei quanto tempo durou. Poderiam ter sido minutos ou horas. Quando terminamos, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado do mundo. Carlos e Júlia acordaram confusos e assustados. Os outros desapareceram como se nunca tivessem existido. O velho sorriu cansado. "Está feito. Mas lembre-se, jovem, alguns segredos devem permanecer enterrados."
Saímos da floresta na manhã seguinte. Nunca mais voltei lá. Às vezes ainda acordo no meio da noite, ouvindo aqueles sussurros. Mas então toco o amuleto que o velho me deixou e lembro. Alguns horrores foram selados, e é minha responsabilidade garantir que continuem assim. Nunca acreditei em fantasmas ou coisas sobrenaturais. Pelo menos não até nos mudarmos para aquela casa na Rua dos Salgueiros, número 13. Eu, Mariana, meu marido, Pedro, e nossos filhos gêmeos de 8 anos. Lucas e Lara estávamos animados com a mudança. A casa era grande e antiga e tinha um preço bem abaixo do mercado. Deveríamos ter desconfiado. Os problemas começaram sutilmente. Objetos que sumiam e reapareciam em lugares improváveis. O controle remoto dentro da geladeira. Os sapatos de Lara no teto do quarto. No início achamos que eram apenas brincadeiras das crianças, mas então as coisas ficaram mais estranhas. Uma noite acordei com o som da TV ligada na sala. Desci as escadas sonolenta e vi Lucas sentado no sofá olhando fixamente para a tela cheia de estática. Quando chamei seu nome, ele não respondeu. Aproximei-me e percebi que seus olhos estavam abertos, mas completamente brancos. Assustada, sacudi-o gentilmente. Lucas piscou confuso, perguntando o que estava fazendo ali. Ele não se lembrava de ter descido. Tentei me convencer de que era apenas um caso de sonambulismo, mas algo dentro de mim sabia que era mais do que isso. As ocorrências se intensificaram. Portas batiam sozinhas. Ouvíamos passos no andar de cima quando todos estavam na sala. O ar ficava gelado de repente, mesmo nos dias mais quentes. Uma manhã, encontramos todas as fotos de família viradas para baixo. Quando as endireitamos, vimos que em todas elas havia um borrão negro atrás de nós. Um borrão que não estava lá antes. Pedro tentava racionalizar tudo. Dizia que era a casa antiga rangendo o vento nas janelas mal vedadas. Mas eu via o medo em seus olhos. Ele também sentia que havia algo errado. As crianças começaram a ter pesadelos. Acordavam gritando, falando de uma senhora cinzenta, que ficava parada no canto do quarto olhando para elas. Passamos a dormir todos juntos no nosso quarto. Então, numa noite, enquanto eu lavava a louça, vi pelo reflexo da janela uma figura pálida parada atrás de mim. Quando me virei, não havia ninguém lá. Mas na pia, a água tinha se transformado em um líquido escuro e viscoso. Foi nesse momento que entendi. Não estávamos sozinhos naquela casa. E o que quer que estivesse conosco não nos queria ali. A escalada às semanas seguintes foram um pesadelo crescente. O que começou como eventos isolados logo se transformou em uma tempestade sobrenatural que parecia não ter fim. Uma noite acordamos com um estrondo vindo da cozinha. Ao chegarmos lá, encontramos todos os armários abertos e a louça flutuando no ar, girando como se estivesse em um redemoinho invisível. Quando Pedro tentou se aproximar, os pratos e copos voaram em sua direção, obrigando-nos a fugir. As crianças eram as mais afetadas. Lucas começou a conversar com alguém invisível, que ele chamava de amigo do porão. Lara, por outro lado, tinha episódios em que falava com uma voz gutural muito diferente da sua, em uma língua que ninguém reconhecia. Uma manhã encontramos mensagens escritas nas paredes do banheiro, em uma substância que parecia sangue. Saiam, e esta casa é nossa. Tentamos limpar, mas as palavras sempre reapareciam, não importava quantas vezes pintássemos por cima. O ponto de ruptura veio quando Pedro foi atacado. Ele estava no sótão procurando a origem de uns barulhos estranhos quando ouvimos seu grito. Corremos para ajudá-lo. E o encontramos caído no chão com marcas de arranhões profundos nas costas, como se alguma criatura selvagem o tivesse atacado. Desesperados, decidimos buscar ajuda. Contatamos um padre local, o Padre Antônio, conhecido por lidar com casos de atividade paranormal. Ele veio à casa, e assim que entrou, seu rosto empalideceu. Esta casa tem uma energia muito negativa, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. Algo muito antigo e muito maligno está preso aqui. E parece que vocês, sem querer, o despertaram. O Padre Antônio tentou realizar uma bênção, mas mal começou a oração, quando as luzes começaram a piscar violentamente. Um vento gelado varreu a sala, apagando as velas que ele havia aceso. E então, para nosso horror,
Vimos uma figura sombria se materializar atrás dele. Era a Senhora Cinzenta que as crianças tinham mencionado, mas agora todos podíamos vê-la. Seu rosto era uma máscara de ódio e seus olhos eram poços negros de pura maldade. Com um gesto, ela arremessou o padre contra a parede. Ele caiu inconsciente enquanto a figura se voltava para nós. Esta casa é minha. Ela rosnou sua voz como o som de ossos se quebrando. E vocês nunca sairão daqui. Naquele momento entendi que não estávamos lidando apenas com um fantasma ou um poltergeist comum. Era algo muito pior. E percebi com um terror crescente que talvez já fosse tarde demais para escapar. O confronto. Após o ataque ao Padre Antônio, a situação se tornou insustentável. A entidade que agora se manifestava abertamente parecia determinada a nos atormentar dia e noite. Dormíamos em turnos sempre atentos a qualquer atividade sobrenatural. Uma noite, enquanto eu velava o sono da família, ouvi um sussurro vindo do porão. Era a voz de Lucas, mas algo estava errado. Desci as escadas com o coração na garganta, uma lanterna trêmula em minha mão. No porão, encontrei Lucas de pé diante de uma parede desenhando símbolos estranhos com giz. Seus olhos estavam vidrados completamente brancos. Quando o chamei, ele se virou lentamente, um sorriso antinatural em seu rosto. Lucas não está aqui, disse uma voz que não era a dele. Mas você pode se juntar a nós se quiser. Nesse momento, objetos começaram a voar pelo porão. Agarrei Lucas e corri escada acima, gritando para acordar Pedro e Lara. Barricamo-nos no quarto principal, ouvindo os sons de destruição vindo de toda a casa. Foi então que Lara teve uma ideia. Ela mencionou um livro antigo que tinha encontrado escondido atrás de um painel solto na parede de seu quarto. O livro estava em latim, mas havia ilustrações de rituais e símbolos de proteção. Arriscando-nos, Pedro e eu fizemos uma corrida até o quarto de Lara, para recuperar o livro enquanto a casa parecia desmoronar ao nosso redor. Conseguimos voltar ao quarto principal, onde Lara, que sempre foi fascinada por línguas antigas, começou a decifrar partes do texto. É um diário, ela disse, os olhos arregalados, de alguém que morou aqui há muito tempo. Fala sobre um ritual para prender espíritos malignos. Enquanto Lara tentava entender mais do livro, a manifestação atingiu seu auge. A casa inteira tremia, as paredes rachavam, e podíamos ouvir gritos e lamentos vindos de todos os lados. A figura da Senhora Cinzenta apareceu no quarto mais terrível do que nunca. Seu corpo parecia feito de sombras e fumaça e ela avançava lentamente em nossa direção. Rápido! Gritei para Lara. O que mais diz o livro? Com as mãos tremendo, Lara virou as páginas freneticamente. Aqui! Ela exclamou. Precisamos formar um círculo com sal e recitar essas palavras. Num frenesi desesperado, despejamos o conteúdo de um saleiro ao nosso redor, formando um círculo imperfeito. A entidade urrou de raiva tentando atravessar a barreira invisível que o sal criava. Juntos começamos a recitar as palavras que Lara lia do livro, nossa voz ganhando força a cada repetição. A figura da Senhora Cinzenta começou a se contorcer e gritar, uma cacofonia de vozes emanando dela. O ar ficou denso, carregado de eletricidade. Senti como se cada palavra que pronunciávamos fosse um golpe contra a entidade. Mas será que seria o suficiente para nos livrar daquele pesadelo? À medida que continuávamos o ritual, a intensidade dos fenômenos aumentou. Objetos voavam pelo quarto, as paredes tremiam e ouvíamos gritos aterrorizantes vindos de todos os lados. A figura da Senhora Cinzenta se contorcia violentamente, seu corpo etéreo se distorcendo de formas impossíveis. De repente, Lucas caiu de joelhos, seus olhos voltando ao normal. Ele olhou ao redor, confuso e assustado. Mamãe, o que está acontecendo? Gritou, chorando. Não podíamos parar agora. Continuamos recitando as palavras do livro, nossas vozes se unindo em um coro desesperado. A entidade soltou um grito ensurdecedor que fez as janelas estilhaçarem. Foi então que notei algo estranho. As sombras no quarto pareciam estar sendo sugadas para um ponto atrás da figura da Senhora Cinzenta. Era como se um vórtice invisível estivesse se formando. Continuem, gritei, percebendo que estávamos perto de algo crucial. Com um último esforço, gritamos as palavras finais do ritual.
Houve um clarão de luz cegante e uma explosão de energia que nos jogou contra as paredes. Quando finalmente conseguimos abrir os olhos, a senhora cinzenta havia desaparecido. O quarto estava um caos, mas o ar parecia mais leve, como se um peso enorme tivesse sido removido. Abraçamo-nos, chorando de alívio e exaustão. Passamos o resto da noite juntos, temerosos de que a entidade pudesse retornar. Mas ela não voltou. Nos dias seguintes, a casa parecia diferente. O ar estava mais claro, os cômodos mais luminosos. Não houve mais incidentes paranormais. Semanas depois, enquanto limpávamos o porão, encontramos uma caixa antiga escondida atrás de uma parede falsa. Dentro dela, havia documentos que revelavam a história sombria da casa. Aparentemente, décadas atrás, uma mulher havia sido injustamente acusada de bruxaria e assassinada ali. Seu espírito, consumido pela raiva e injustiça, havia ficado preso na casa. Nosso ritual não apenas a baniu, mas também libertou sua alma, permitindo que finalmente encontrasse paz. Decidimos não nos mudar. Ao invés disso, renovamos a casa, trazendo luz e vida para cada cômodo. Ocasionalmente, sentimos uma presença gentil, como se alguém estivesse velando por nós. Não é algo assustador, mas reconfortante. Aprendemos que, às vezes, para superar o mal, é preciso enfrentá-lo com coragem e união. Nossa família saiu dessa experiência mais forte e unida do que nunca. E, embora nunca esqueçamos o terror que vivemos, agora olhamos para o futuro com esperança e gratidão por termos uns aos outros. A casa na Rua dos Salgueiros, número 13, ainda está de pé, mas agora, em vez de sussurros assustadores e sombras ameaçadoras, ela ecoa com risos de crianças e o calor de um lar verdadeiro. Às vezes, o maior ato de coragem é transformar um lugar de escuridão em um santuário de luz.